Lembra do Karl Marx? A história de toda a sociedade até nossos dias é a história da luta entre as classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre e oficial, em suma, opressor e oprimido. Então essa ideia de colocar oposição entre opressor e oprimido é, na verdade, o marxismo cultural usando o princípio do dividir para conquistar. E por que dividir para conquistar? Você lembra que ele fala assim, ó? O Gramsci fala: olha, o marxismo só conseguiu avançar em sociedades orientais porque a moral era fragilizada. Então, se a moral social ocidental se fragilizar, então, nesse sentido, ela vai ser mais fácil, né, de ser desconstruída. E o marxismo vai ser mais fácil de ser implementado. Então, como é que a gente vai implementar agora uma nova moral? Vamos lá! Como que a gente faz isso? Como a gente esfacela a moral? A gente vai dar novas noções de bem e mal. Então, o que é bem? E aí, com todo respeito aos homossexuais, amém, queridos? Eu tenho amigos homossexuais, respeito o direito de liberdade deles, de lutarem pelo Estado para conseguir os direitos dele, mas como cristão, e aí é o meu princípio fundamental, inviolável, inegociável, como cristão não posso negociar isso. Homossexualidade não é bíblico, né? Então, a homossexualidade é um pecado. Eu nem procuro nem falar homossexualismo para não já causar mais mal, né? E espantar mais eles. Porque infelizmente a igreja mais lançou homossexuais do inferno do que salvou-os, né? Infelizmente, por recebê-los como abominação, né? Mas o homossexual é tão pecador quanto um mentiroso, ou quanto um vaidoso, um ignorante como nós, né? Mas, ainda assim, a homossexualidade é errado. Sexo sem casamento. Errado. Aborto. Errado. Pra gente. Pra gente. Aborto. Errado. Divórcio. Então, para eles tudo é certo. Pelo ponto de vista cristão, e tudo isso aqui é errado. Então, a partir do momento que eles apresentam modelos que fazem contraposição, dizendo que é certo e que é errado, eles fragilizam a moral. Então, a partir do momento em que eles começam a apresentar essas vertentes aqui como corretas, e isso vai gerar um conflito. Por quê? Porque a moral cristã, olha só, gente, a moral cristã fala que isso é mal. Isso é mal. Isso está errado. Está errado. E aí ele vai dividir a sociedade. Como que ele vai dividir a sociedade? Ele vai fazer um discurso bonito, bem organizado, né? Um discurso bem persuasivo, porque eles são assim, né? Eles falam muito bem, eles são treinados para isso, evidentemente. E aí eles vão falar assim, olha, a homossexualidade... Olha, os gays, eles têm o direito, né? O movimento LGBT, eles têm o direito de ser feliz. Ninguém pode ser violado por causa da sua opção sexual. Eles nasceram assim. E a igreja oprime os homossexuais. Olha o que eles fizeram. Eles criaram uma dicotomia entre igreja e homossexualidade. Por quê? É a igreja que prega contra a homossexualidade. E aí, olha, sexo sem casamento, que isso é um absurdo. Uma sociedade tão moderna continuar pregando que sexo só depois do casamento. Gente, isso é um absurdo, é uma coisa retrógrada, é mente de conservador, acéfalo, ignorante, gente do século retrasado, né? Quem prega que o sexo contra o casamento é errado é a igreja.
Quem prega que o aborto é errado? A igreja. Quem prega que o divórcio é errado? A igreja. O que o marxismo vai fazer? Vai jogar a sociedade contra a igreja. Entendeu? Vai jogar a sociedade contra a igreja. E aí, não vai parar por aí. Dentro desse mesmo pensamento, como a igreja é a instituição cristã mais poderosa de produção, de transmissão, junto com a família, então eles vão atacar a igreja e a família. E aí, dentro disso aqui, do modelo da homossexual, né, eles vão colocar a homossexualidade como uma coisa correta. E se a homossexualidade é correta, o modelo de família tradicional, ele é subvertido. E assim, eles pregam a transformação do tradicional, o progresso do conservador, daquilo que é conservado. O progresso e a transformação daquilo que é conservado. Porque aquilo que é conservado, ele oprime. Por quê? Lembra que o intelectual orgânico é marxista? Então ele vai enxergar uma luta entre as classes. Sempre. Só que agora, o conceito de luta entre classes, dentro do modelo do marxista cultural, não é mais o modelo estabelecido por Marx, burguês versus proletariado, mas é homo versus hétero, negro versus branco, mulher versus homem, ateus versus religiosos. Nessa batalha, aqui tem outros, muitos outros, né? Mas vamos colocar nesses modelos aqui marxistas. Quem faz isso aqui é marxismo, tá? Então, homo versus hétero. Dentro do modelo marxista, um é opressor e o outro é oprimido. Quem oprime quem aqui? O hétero oprime o homo. O hétero faz parte de qual escola? A escola progressista ou a escola conservadora? A escola cristã ou a escola transformadora? Que apoia as causas da minoria. Entendeu? Então, a igreja que apoia o hétero. Então, pancada na igreja. E aqui, o negro contra o branco. Quem defende o branco? Uma sociedade tradicional. E aí, inclusive, eles vão falar, né, que a igreja, que o Lutero, que o cristianismo apoiou a escravidão, etc. A gente não vai nem entrar nesse debate, tá certo? Mais uma vez, quem é o opressor aqui? É o branco. E o branco faz parte de qual modelo? Do modelo tradicional, que é um modelo da igreja, que é um modelo cristão. E aí mulher e homem, quem é o opressor e quem é o oprimido? O opressor é o homem. E por que o homem é opressor? Porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Então o modelo bíblico prega o patriarcalismo, prega o machismo cultural. E aí então o homem se torna opressor. E aqui vai ser muito mais profundo, porque se a Bíblia prega o machismo, então aí vai ser um outro ataque, um outro fundamento da fé cristã, que é um ataque à Bíblia. A Bíblia e a artefatos da religião, o crucifixo, Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo, aí qualquer imagem que representa a religião cristã, ela vai ser vilipendiada pela esquerda marxista, porque isso é uma forma de colocar religião como opressora, cristianismo como opressor e o progressismo como libertário, como a causa das minorias, como aqueles que defendem os opressores. E aí, meus amigos, aquilo que o intelectual orgânico estava buscando, que é o esfacelamento da moral cristã. A partir do momento em que você coloca toda a moral cristã como opressora e legitima toda militância contra a moral cristã, você dilui os valores cristãos. Você dilui a moral cristã. E ao diluir a moral cristã, você descredibiliza o cristianismo.